E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, acabou agora lá na Independência. São Paulo perdeu. São Paulo foi enfrentar um time que não vencia 5 rodadas há mais de um mês. Fez 2 pontos dos últimos 15 que disputou. Estava ali perto da zona de rebaixamento. E o São Paulo conseguiu perder desse time aí. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer. Chegamos aos 500 mil sócios. Sócios. Chegamos aos. Amigos, sócios. Chegamos aos 500 mil inscritos. E eu queria muito agradecer. Não tenho palavras para agradecer você, a sua parceria de sempre. Já tá ali o prêmio, o próximo prêmio, aquela blusa do São Paulo. Os ganhadores, eu vou informar o ganhador, né? Em algum vídeo da semana que vem. Então, agora esse prêmio que tá valendo quando a gente chegar a 510 mil sócios. Então, antes de mais nada, quero muito agradecer você, sua parceria. E agora prometo que não vou pedir mais para se inscrever, não vou pedir. Chega, já atingi uma meta que nunca imaginei que fosse chegar. Então, sem palavras mais uma vez para agradecer. E só aproveitar para mandar um abraço para aquele cara que falou lá atrás, quando o canal foi criado, que a gente não ia chegar a 10 mil inscritos. Sempre lembro de você com todo carinho a cada meta que a gente atinge. Então, muito obrigado, tá? Somos patrocinados pela SportsBet.io, a patrocinadora master do São Paulo e do canal também, e pela São Paulo Mania lá do Alpha Shop de Alphaville, que não tem nada a ver com site, são lojas físicas, são independentes, e a nossa parceira é lá de Alphaville, lá do Alpha Shop de Alphaville, tá bom? Bom, gente, a gente... O que eu fico mais, o que mais me irrita, o que mais tem me irritado nesses anos de sofrimento do São Paulo é assim: a gente fala sempre as mesmas coisas aqui. A gente, que eu digo eu e você, a gente identifica sempre os mesmos problemas. A gente critica sempre os mesmos jogadores. A gente sempre critica o procedimento, a maneira como esses jogadores atuam. E não muda, as coisas não mudam no São Paulo. É impressionante como as coisas não mudam. No vídeo passado a gente falou, o time entra desatento, achando que está disputando um amistoso, todo mundo dormindo, desligado e toma gol antes dos 10 minutos. Hoje é nítido, gente. Você começa a ver o jogo, você percebe. Os caras estão em outra rotação, eles entram, ninguém dá uma dura nesses caras, ninguém conversa com esses caras antes do jogo começar. O São Paulo conseguiu tomar um gol antes dos 3 minutos. O São Paulo tomou um gol contra uma jogada ridícula de um dos jogadores mais experientes do elenco do São Paulo. Maior salário, maior história no futebol, mais experiente. Não foi que a bola bateu nele, ele meteu a cabeça na bola dentro do gol do São Paulo, porque ele entra desatento, junto com todo o time do São Paulo. Os caras entram desatentos, os caras não percebem que eles estão jogando no Independência, que é um estádio que a torcida pressiona, com um time que está pressionado, que não ganha, que fez 2 pontos em 15 jogos. Será que não passa na cabeça desses jogadores? Será que não tem um lazarento para falar, para chamar os jogadores e falar, gente, vamos entrar ligado no jogo. A gente não pode tomar gol antes dos 10 minutos. Todo jogo do São Paulo a gente fala a mesma coisa, gente. É impressionante. Aconteceu no meio da semana contra o Atlético Paranaense. A gente falou aqui. E aí o time tem que correr atrás. Só que aí, o que acontece, que eu acho que esse é o tema principal do vídeo de hoje que eu queria conversar com vocês. Nas notas de cada um, a gente vai avaliar, nome por nome, quantos dos jogadores do São Paulo seriam titulares nos principais times do Brasil hoje, nos 3, 4 times principais do Brasil hoje. Nós temos jogadores, gente, tecnicamente, não é que eles são fracos tecnicamente, não é que são só limitados tecnicamente, eles são muito ruins, A gente vai analisar nome a nome aqui. São jogadores que alguns são mais esforçados que os outros, alguns têm um pouco mais de capacidade, outros não têm capacidade para jogar num clube como o São Paulo. Mas eu não vou nem falar do São Paulo. Eu estou falando assim, alguns jogadores do São Paulo hoje, esse elenco formado por essa diretoria incompetente aí, que está aí, o mesmo grupo político está aí destruindo o São Paulo há tantos anos, esses caras, alguns jogadores, 80% do elenco, vamos falar francamente aqui, 80% do elenco do São Paulo não tem condições de formar um grupo vencedor. Não dá para você sonhar com título, não dá para você sonhar com...
A meta é classificar para a Libertadores, chegar entre os 6 do Campeonato Brasileiro. Num elenco que tem 80% dos jogadores limitadíssimos. A gente vai falar nas notas de cada um. O São Paulo perdeu do Palmeiras e do Grêmio, que estão aí nas primeiras posições. Ganhou do Atlético Paranaense, só Deus sabe como o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense. Porque esses caras são muito fracos tecnicamente. O que esses jogadores vão fazer? Eu não estou nem falando do lado psicológico, eu estou falando só da bola ali, do jogo. Eles vão errar. Eles vão errar. E quando não errarem, quando não comprometerem com erros individuais, eles não vão acertar. Eles não vão acertar o cruzamento, eles não vão acertar uma finalização, eles não vão acertar uma tabela, eles não vão acertar uma triangulação, porque eles não têm capacidade de fazer isso. É simples, não tem muito mistério. Você pega um jogador como qualquer um, vamos citar aleatoriamente assim. 3, David, Marcos Paulo e Juan. Os caras que entraram no segundo tempo. Você acha, sinceramente, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulino, que esses 3 jogadores têm capacidade de virar um placar, de virar um resultado? Num jogo fora de casa, num jogo com um time que está sendo pressionado, com um time de tradição. Você acha que esses caras têm condição? Eles podem até, eventualmente, num jogo lá contra o Tolima, ou até num jogo aí grande, eventualmente um desses caras vai acertar um cruzamento, que nem o Marcos Paulo deu, que foi daquele drible lá de Gironés e a bola sobrou no pé do Luciano naquele jogo contra o Sport, que é um time da Série B, com todo respeito ao Sport. Em alguns determinados jogos do São Paulo, esses caras vão conseguir alguma coisa. Pouco, porque eles são muito limitados. Mas quando você vai enfrentar um Palmeiras, quando você vai enfrentar um Grêmio, quando você vai enfrentar um time como o Cruzeiro pressionado fora de casa, quando você precisa desses jogadores, gente, não é simplesmente desleixo, displicência, que nem muita gente falou na live do intervalo que o Nestor foi displicente naquela bola que ele perdeu dentro da pequena área. Não é que ele é displicente, ele chuta fofo, ele não sabe finalizar, é um jogador de futebol profissional que não sabe finalizar no gol. Então, você espera que o Nestor vá definir o jogo com uma bola dentro da pequena área, não estou nem falando de um chute de longa distância, dentro da pequena área, esse cara que vai definir? Você acha que o Juan, o inofensivo Juan, vai pegar uma bola na direita, driblar 3 jogadores e fazer um cruzamento na cabeça do Caleri? Você acha que o Marcos Paulo, quando ele não tropeçar na própria ruindade dele, ele vai fazer uma jogada individual e meter a bola no ângulo e salvar o São Paulo de uma derrota? Você acha que o Mendes é capaz de fazer isso? Você acha que o David é capaz de fazer isso? Não é, gente. Esses caras não têm capacidade. Então você pode colocar um treinador que vai montar um esquema, você pode dar um choque elétrico na bunda de cada um desses mortos aí, antes de entrar no campo eles entrarem acordados. Mas na hora de definir, na hora que a qualidade tem que aparecer, porque não adianta só você ter vontade, é obrigação ter vontade, mas na hora que a qualidade tem que aparecer, na hora que o Dorival olha pro banco e fala, eu vou colocar esse cara aqui, ou um titular, que você fala, não, esse cara vai segurar a bola, quando o Cruzeiro fez o gol e com os 3 minutos teve outra chance, cadê aquele cara que vai segurar a bola, que vai pôr a mão no tornozelo, esfriar o jogo? Cadê? Não tem. Porque são jogadores, a grande maioria dos jogadores do São Paulo não tem história nenhuma no futebol. E não tem capacidade, eles não têm capacidade. Não adianta você querer brigar com o Juan, não adianta você querer brigar com o Mendes, não adianta você querer exigir que o Pablo Maia jogue de frente pro goleiro adversário e não de costa tocando bola para trás. Não dá pra você exigir desses caras. Você vai exigir de quem? De um Caleri, você vai exigir de um Luciano que entrou hoje. Não sei, ele pegou na bola o Luciano hoje. Esses caras, assim, que são minimamente capazes no elenco do São Paulo. Quando eles não fazem uma partida que nem o Luciano fez hoje, o São Paulo não vai ganhar, gente. O São Paulo não vai ganhar. Pegou o adversário um pouco mais difícil, não vai ganhar. Vai pegar o Tigre agora, esse time ridículo do Tigre na Sul-Americana, podendo perder de 3, 4 gols de diferença para ficar em primeiro do grupo. Contra o Tigre, talvez o Juan resolva, talvez o Marcos Paulo resolva, talvez o Mendes acerte um passe, talvez esses caras consigam alguma coisa, porque é contra o Tigre, é mais ou menos nivelado, né? Só que a Sul-Americana tem Fortaleza, que hoje ganhou do Atlético, tem Botafogo, que é o líder do campeonato. Então, não dá pra gente, em sã consciência, esperar alguma coisa de um time que tem 80% dos jogadores que
não tem condição de ser atleta profissional de um clube da grandeza do São Paulo. E para você, que vem falar que quando ganha tá tudo bem, quando perde tá tudo bem, você que tem essa limitação de compreender, né, que quando a gente critica quando joga mal e elogia quando joga bem, eu dou um recado para você. É uma análise do jogo e do que vem apresentando esse elenco limitado do São Paulo há tantos jogos. Bom, o resumo do jogo, não sei se vocês conseguiram ver, o Cruzeiro fez o gol, o São Paulo tentou algumas, foi pro a posse de bola, aquilo que não serve para nada. O São Paulo teve 2 chances no primeiro tempo, uma na cabeçada com o Caleri, né, que é o coitado que briga sozinho, e a bola sobra no pé do Nestor, dentro da pequena área, sem goleiro, e ele perde o gol, um jogador profissional, de futebol profissional. No segundo tempo ele tirou o Alisson, gente, o Alisson, eu até esqueci de falar do Alisson, que o narrador esqueceu de falar do Alisson, todo mundo esqueceu do Alisson. Ele tirou o Alisson, colocou o Luciano, que entrou pior que o Alisson. Bom, pior que o Alisson não dá, né? Ninguém é pior que o Alisson. E o São Paulo teve alguma chance, o Rafael Cabral fez 2 defesas ali, numa cabeçada do Caleri, nada também muito milagroso. O Cruzeiro também se fechou, o São Paulo não criou nada, o Dorival encheu o time de atacante, horroroso, que não resolve nada, e o São Paulo nem conseguiu pressionar, nem conseguiu ir numa abafa para cima do Cruzeiro. Para mim, o resultado que, dependendo de como vai terminar a rodada, joga o São Paulo lá para baixo na tabela, e é isso, gente. Né, esse campeonato é assim: você ganhou uma, você vai lá para cima, você perdeu, você vai. O São Paulo, no final da rodada, tinha perdido 3 posições, começou em 6º, está em 9º. E agora deve cair para 12º, 13º, que é, a gente analisando friamente, o lugar onde fica um time que tem 80% do elenco horroroso. É isso, não tem muito milagre, não tem muito, né? Não tem muito mistério no que a gente está falando. Vamos dar as notas de cada um aqui. O Rafael, que reencontrou o Cruzeiro, né? Não teve culpa no gol, foi fuzilado pelo Rafinha no gol e não fez nenhuma defesa, né? Tem umas saídas de gol ali que eu não continuo não confiando nele, não fez nenhuma defesa. Nota 5, 6 pro Rafael. O Rafinha, gente, a gente não tem lateral direito. A gente tem 6 laterais direitos, 6, e não tem nenhum. Essa diretoria aí, olha o que os caras fizeram. Não tem. O cara mais experiente, quase 40 anos, ele conseguiu fazer um gol contra com 2 minutos de jogo. Que nota você quer que eu dê pro Rafinha? Nota 0. O Arboleda não teve trabalho, né? O Cruzeiro não atacou, só fez o gol ali. O Beraldo, o pessoal fala assim: o Beraldo erra muito passe. Mas a função do Beraldo não é dar passe. A função do Beraldo não é fazer lançamento. A função do Beraldo não é construir jogada, ele é zagueiro. Ele vai errar passe, ele não é armador, ele não é camisa 10 do time, embora ele faz essa função, né? Nota 6 para Bolívar e 6 para o Beraldo. O Caio o cara joga improvisado, porque essa diretoria não tem lateral esquerdo no time, tem um cara machucado lá que tá machucado há 6 anos e não volta, e o cara joga improvisado, e mesmo assim fez um cruzamento bom na cabeça do Caleri, é um dos melhores, mas você vê, tecnicamente também ele é limitado, mas dentro dessa limitação aí, ele se destaca no São Paulo, dos cabeça de bagre monstruoso, o Caio Paulista é um dos melhores e continua sendo voluntarioso, indo para cima, tentando as jogadas. Nota 6, 6,5. O Mendes, gente, mas o Mendes é seleção do Equador. Irmão, se você jogasse no Equador, você era seleção também, né? E aí você vê, um cara limitado. Quantos botes o Mendes deu hoje? Quantas bolas ele tomou? Ele entra só para marcar. Aí pega um contra-ataque, 4 contra 3, a bola cai no pé do Mendes. Mas ele não é jogador de velocidade, ele não joga. Gente, ele é jogador de futebol profissional. São 4 contra 3. Aí ele fez a volta, voltou. 2 segundos depois a bola estava com a Arboleda. Você percebe como tecnicamente é horroroso? E desses jogadores aí, você acha que quem que é titular nos principais times aí? Você escolhe. Quem são os titulares? O Pablo Maia, assim, a função do Pablo Maia é marcar. Ele só sabe fazer isso e de vez em quando ele acerta um chute de fora da área. Ele é limitadíssimo. E o Pablo Maia, ele joga de costa. Ele joga de frente pro Rafael. Então ele recebe a bola, como ele não tem capacidade, porque ele é limitado. Não é porque ele não tem vontade, não é porque ele é limitado. Ele não consegue virar o corpo e sair jogando e distribuir um passe para furar a linha, para fazer um lançamento improvisado. Ele não faz. Então o que acontece? Ele recebe e toca para trás. Porque ele não tem capacidade. A função dele é marcar. Então é um jogador específico para marcação,
que não tem capacidade de dar 2 passes para frente. Se você faz uma conta do Pablo Maia no jogo, ele toca a bola mais para trás do que para frente. Um jogador de meio de campo que toca a bola mais para trás do que para frente, você acha que ele contribui no quê? Além de marcar e puxar a camisa, dar pescotapa. Nota 4, nota 5 pro Pablo Maia. O Nestor, gente, aí é isso que eu fico, já discuti com vários torcedores assim. A torcida do São Paulo queima jogador, o Barolo queima jogador. Mesmo o bochecha mais rosada que existe, se colocar minimamente a mão na consciência, você acha que sou eu que queimo o Nestor? É você que queima o Nestor? Ou é o próprio Nestor que se incinera com a partida que ele fez hoje e perdendo o gol dentro da pequena área? Porque uma coisa é eu perder o gol na pelada, você aí com seus amigos meio encaixaçado no churrasco, beleza. Esses caras, esse menino, ele joga futebol de manhã, de tarde, algumas vezes, 2 vezes por semana à noite, desde os 5 anos de idade. Ele só faz isso. Ele não paga boleto, ele não pega fila no banco, no caixa eletrônico, ele não troca pneu, ele não tem que ir no cartório, ele não tem que ir na imobiliária ver o aluguel. Ele não faz nada, Davi, não faz nada. Ele só joga bola. De manhã, de tarde e 2 vezes por semana ele joga à noite. 2, 3, dependendo do momento. E o cara não consegue acertar a bola dentro da pequena área sem goleiro no gol. Então você percebe que não é questão de queimar jogador, eu não gosto do jogador, eu tenho raiva do jogador, é pessoal. Não é, gente. Eu que queimo o jogador, é o próprio jogador que se queima, perdendo o gol dentro da pequena área. Nota 0 pro Nestor. O Rato, o Dorival coloca ele na direita. Eu queria ver o Rato tentando articular alguma coisa, mesmo ele não sendo um articulador. Aí ele pega a bola na direita, limpa o pé esquerdo e cruza. Pega a bola na direita, limpa o pé esquerdo e cruza. É muito pouco pro jogador do São Paulo, que também, tecnicamente, é limitado, que também não tem história nenhuma no futebol. Então, nota 5. E o Alisson, gente, eu tô cansado, cara. Cansa, né? Você falar a mesma coisa. Não entendo essa obsessão do Dorival pelo Alisson. O Alisson, alguns treinadores gostam que o cara compõe ali o meio de campo, fecha um espaço, mas um jogador de meio de campo do São Paulo, que ele não tabela com ninguém, ele não puxa contra-ataque, ele não finaliza, ele não marca, ele não dá bote, ele não... Nada, gente, nada. Ele não faz nada, absolutamente nada. Perde a bola, pega a bola, perde. Pega a bola, toca pra trás. Não é muito pouco para um jogador de meio de campo do São Paulo? Nota 0. O Caleri é um coitado também. E dos caras que entraram, Luciano, que preguiça, hein? Que nhaca, hein, Luciano? Que alguns jogos você entra com uma preguiça, velho, que me dá nojo de ver, juro por Deus. Eu prefiro. Hoje nem calção você puxou. Hoje nem teve aqueles pitiram. Nota 0. Juan, já falei, gente. O Juan, gente. O Juan. O São Paulo precisa empatar, precisa ir pra cima, pra subir na tabela. Entra o Juan. Rodriguinho é outro. O Rodriguinho tem técnica, eu acho que é um menino que vai crescer. Mas a gente já falou do Rodriguinho aqui, né? Ele entra com a responsabilidade de ele resolver o problema, não vai, vou deixar sem nota. E o David? O David entrou, jogador limitadíssimo, tá dentro dos 80% do elenco. Ele tomou caneta, ele deu um pisão no pé do cara, ele errou todas as jogadas, todos os cruzamentos, todas as finalizações. Mas o foco dele, eu acho que tá no cabelo dele. O cabelo dele tá lindo. Barolo, não tem nada a ver o cara ter o cabelo. Não tem nada a ver. Ele tá preocupado com o cabelo, ele não tá preocupado em acertar cruzamento, em treinar fundamento. Não dá. O foco dele é outro, né? E outra coisa, mesmo se ele tivesse focado, mesmo se ele tivesse o cabelo igual o meu, raspado, ele é ruim demais, é ruim. Tecnicamente ele é ruim. Então ele vai tropeçar na bola, ele vai cair, ele vai espancar a bola, ele vai... Porque é o David. Aí contra o Tigre ele pode fazer 2 gols. Aí alguém vai comentar, chupa Barolo, o David é craque. O Marcos Paulo é a mesma coisa, o Marcos Paulo eu já falei. E o Dorival, assim, o Dorival tá tirando leite de pedra, tá fazendo um trabalho, né? Se não fosse o Dorival, o São Paulo tava lá embaixo na tabela. Vou repetir de novo o que eu falei no vídeo essa semana. Alguém falou que o Rogério Ceni tem o mesmo aproveitamento que o Dorival. Mais ou menos parecido. Só que o Rogério Ceni disputou 2 campeonatos paulistas, aquela baba de campo contra time. Jogou Copa do Brasil, o Rogério Ceni contra times semi-amadores, né? Na Sul-Americana pegou aquelas babas, e por isso que o aproveitamento do Rogério Ceni é parecido com o do Dorival. Tá fazendo milagre com esse time aí. Só que o Dorival, quanto mais cedo ele perceber
que o time dele é lazarento de ruim, que o time dele tem 80% de jogadores que são nota 4, né? 80% desse time é nota 4,5, 5 no máximo. Quanto mais cedo ele entender isso, mais cedo ele pode montar um esquema, porque ele tem capacidade para o São Paulo tentar minimamente fazer campanha digna nas competições que disputa. Ou até, dependendo da maneira que o Dorival encaixar esse time, tentar alguma coisa milagrosa, tanto em Copa do Brasil, como Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Gente, olha só, eu volto amanhã 1h aqui no Barolo Vídeo, no Barolo Jogos, com a coletiva do Dorival, vamos ver o que ele vai falar. E eu já peço para você escrever, já deixar o comentando comentários, porque no vídeo da segunda-feira, 1h, vai ser comentando comentários. Queria muito que você falasse sobre isso, sobre os jogadores do São Paulo, sobre o grupo do São Paulo, sobre uma sugestão só, tá, para você comentar, sobre o elenco do São Paulo, sobre as peças individuais ali que o São Paulo tem. Você acha que esses caras podem fazer com que o São Paulo chegue a algum lugar? Desse elenco pessimamente montado por essa diretoria incompetente, você acha que os poucos 3, 4 jogadores do São Paulo que têm qualidade, você acha que esses caras podem levar o São Paulo a algum lugar esse ano? Eu, sinceramente, só um milagre vai fazer isso. Fiquem com Deus, mais uma vez, muito obrigado pelos 500 mil inscritos, tá bom? A gente se encontra amanhã no Barolo Jogos e segunda-feira no Comentando Comentários. E à noite, 9h, às 7:45, vídeo normal, que já terça-feira já tem jogo. Forte abraço, um ótimo final de semana para você, um ótimo domingo. Aqui no Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Um abraço.